Hoje o tema é de botar para quebrar, viu, gente? Vamos falar o que é ser espírita na atualidade. Ficou curioso? Então vem com a gente. E aí, obreiros e obreiras, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo em casa, se cuidando, pelo menos quando estiver aqui na rua, em breve vacinado. Hoje eu estou aqui com o nosso querido amigo Murilo Viana, nosso convidado da noite, do Letra Espírita, e o meu querido camarada de sempre, Rodrigo. Aê, nós aqui de novo outra vez. Quase Olá sempre. a todos também. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que possamos ter bons momentos de estudo, né? Aprendizado também. Pois é, gente, vamos conversar sobre o que é ser espírita na atualidade. E queríamos conversar com alguém que vive muito bem essa realidade, com a editora Letra Espírita. E aí, antes de mais nada, eu queria que o Murilo nos contasse, que é o nosso convidado da noite, nesse Papo de Obreiro, o que é a Letra Espírita, como surgiu, qual é a função deles no movimento espírita e quem é você, Murilo, para as pessoas te conhecerem e acompanharem seu trabalho. Sim. Bom, Letra Espírita é um clube do livro, né? Começou como um clube do livro lá nos anos 2000, né? Já vai fazer 21 anos esse ano. E recentemente nós nos transformamos também em uma editora de livros espíritas. Então a gente produz o livro que vai ser distribuído para os assinantes. Tem livro, tem revista e etc. Em paralelo a esse trabalho, a gente também realiza a divulgação do movimento espírita pelas redes sociais, né, por meio de estudos, lives, né, blog, enfim, tem uma série de conteúdos nas plataformas em que a gente divulga a doutrina. Nós até brincamos aqui falando que o Letra é onipresente, né? Tá em todas as plataformas possíveis e imagináveis, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, enfim, né? Não me recordo de todas, mas pensou numa plataforma, Letra Espírita está lá. E a gente busca fazer esse trabalho todo para poder levar um pouquinho do conhecimento para aqueles que não possuem, né? Não conhecem o Espiritismo, e também para aqueles que já possuem, que a gente possa, então, trocar, né, e aprender, porque nunca sabemos tanto que não possamos aprender um pouquinho mais, né? Então, a gente realiza todo esse trabalho com esse objetivo. Nós temos uma equipe de aproximadamente, atualmente, uns 30 voluntários que fazem toda essa máquina girar de estudo, de artigo, de live e etc. Parece que não, mas é um monte de gente trabalhando para poder levar a doutrina por aí. Bom, né, e eu trabalho aqui na editora Letra Espírita, na parte editorial, né, então, o que isso consiste? Toda essa dinâmica de criação dos livros, publicação dos livros. Já trabalho aqui há uns 5 anos, mais ou menos, né, e também realizo o trabalho voluntário de divulgação da doutrina por meio dos estudos. Ficou aí, bom? Que é bastante importante, que é uma das formas também de caridade, a divulgação da doutrina, como diz Emmanuel, né? Sim, é verdade. Exatamente. Então a gente já percebeu que tem alguém assim de peso para conversar sobre esse tema maravilhoso de hoje. Alguém que está super preparado, assim, PhD em Espiritismo, não é mesmo? Quem está aqui, gente? Chico, aqui atrás? Eu acho que ele está falando ali, vai flodar o vídeo. Nada, relaxa. Mas a gente já percebeu que temos alguém que entende, pelo menos, de Espiritismo para conversar com a gente hoje. E o intuito é esse, ser um bate-papo tranquilo, né? Um bate-papo sereno, cheio de desconstrução, problematização, aprofundamento do jeito que Kardec gosta. Então, Rodrigão, diga aí. A gente já ouviu bastante nosso Murilo, eu quero ouvir, começar esse bate-papo também te ouvindo. O que é ser espírita na atualidade para você? E depois eu quero ouvir o Murilo falar sobre isso. Rapaz, quando fiquei pensando sobre esse tema, fiquei várias horas pensando no tema em si, e diversas coisas veio à mente, né? Também provavelmente por inspiração, né? Que são intuídos e inspirados a todo momento, e que acho que bons conselhos, né? Sempre vem. É que, na atualidade, a grande dificuldade para o espírita, a meu ver, é realmente ser espírita. Pô, como assim o cara já joga? Realmente, é ser espírita, porque como o Murilão nos disse em off, gente, bate-papo em off também quase dura
a gravação toda, mas... Hora que você vai falar beleza. aí também, pra gente não tomar processo ou coisa do tipo, tá? Exatamente. Por isso que a gente deixa em off. Mas continuando, o Murilo vai ter um ataque cardíaco. Mas continuando, por isso que é tão difícil ser espírita, porque estamos espírita. Porque a própria doutrina espírita, se a gente for pegar em comparação aos movimentos religiosos, digamos assim, da humanidade, é recente. Então, muitas vezes a primeira reencarnação espírita é agora. Muitas vezes, 99% é agora. Então, nós que somos reencarnacionistas, por assim dizendo, sabendo disso, então a gente traz, muitas vezes, todas aquelas bagagens de outras religiões, de outros, não só religiões, mas da forma que a gente sente, como diz o católico, o sagrado, como a gente conecta ao divino, essas experiências, boas, traumáticas ou não, é que a gente traz para a nossa convivência espírita. E muitas vezes, quando a gente pega a doutrina espírita para estudar, ou está lá sentadinho, bonitinho, ouvindo a palestra, ou vendo agora, né, graças às tecnologias, né, da internet, e a gente acha, nossa, que coisa bonita, que coisa bacana, chega a massagear assim no cérebro, fala tão bonito, às vezes fala tão difícil, que é tão difícil, mas fica bonito, né, cara? Porque às vezes não compreendo nada, mas é por isso que é bonito. Mas aí, às vezes a gente por isso que a gente pega, vai começando a estudar um pouquinho, para começar a compreender o que o outro está falando, aí a gente vai compreendendo, e muitas vezes a gente idealiza o que é ser espiritismo, idealiza o que é ser espírita. Muitas vezes, espírita e espiritismo não estão andando na mesma calçada, né? Porque vai de acordo com a nossa sensibilização e evolução espiritual. Muitas vezes é sentir e absorver para dentro e ver lá dentro de nós, no nosso ser, no nosso íntimo, o que é aquilo que o outro está falando, o que a doutrina nos traz, o que o fulano, o que o ciclano, mas tem que fazer sentido para a gente, e fazendo sentido para a gente, qual é o uso que a gente vai fazer dessa dita doutrina espírita? Qual é o uso que estamos fazendo como coletividade espírita, como coletividade espiritualista, vamos abranger também o leque, como comunidade, não só de espíritos no universo, ou quem sabe nos universos, como The Flash? E vocês acham que... agora é o Murilo, né? Olha lá, Murilo, nosso convidado. Quero ouvi-lo. Sim, nós até estávamos conversando também, né, anteriormente, a questão do meme, né, expectativa versus realidade, né, uma coisa é o que, como o Rodrigo disse, o que nós idealizamos como ser espírita, né, com base nos exemplos que nós temos e que são bem populares, ou na ideia que nós criamos na nossa mente, pelo aquilo que ouvimos falar, mas sem conhecer profundamente. E outra coisa é o vivenciar o espiritismo realmente no dia a dia, que significa colocar efetivamente os ensinamentos de Jesus em prática totalmente. Né? O verdadeiro espírita é aquele que vivencia realmente os ensinamentos do Cristo diariamente. Então, será que nós estamos realmente sendo espíritas, então, conforme a gente imagina que é ser espírita? Né? Expectativa versus realidade. É muito difícil ser espírita, porque ser espírita não é simplesmente pegar a obra básica, decorar o que está escrito, ou ter determinado conhecimento doutrinário para poder julgar o outro, se o outro está certo ou está errado, até porque o ato de julgamento demonstra que você não compreendeu a lei de amor, a compaixão. Então, você está tendo conhecimento doutrinário muito grande, mas não está vivenciando a compreensão, o amor do Cristo. Então, consequentemente, você não está sendo espírita apenas porque tem conhecimento técnico. O ser espírita é muito mais no sentido de coração do que de razão. Podemos analisar assim, talvez. Né?
É muito mais compreender os ensinamentos do Cristo com o coração do que com a razão, né? É um complemento, na verdade. Mas nós, se nos deixamos levar muito pelo lado racional, a gente acaba se perdendo no ego, no orgulho, né? De considerar que nós temos a razão, de que nós temos o conhecimento. Acaba sendo muito comum o entendimento equivocado que muitas pessoas possuem de que o espírito é superior aos outros, né? No sentido moral e também no sentido espiritual, né? É muito comum que o espírita ele se sinta superior aos outros por ter um determinado conhecimento, mas isso não o faz ser superior pelo conhecimento, mas sim pelas atitudes. Né? O verdadeiro espírita é aquele, conforme já dito, que vivencia o ensinamento do Cristo. E a gente percebe dentro do nosso movimento espírita, infelizmente, que há muito ego, há muito orgulho, há muito egoísmo, né? E quando a gente está fora, a gente acaba imaginando que é só flores, né? E nós julgamos, muitas vezes, as outras religiões, né? Irmãos de outras crenças, quando vemos explodir na mídia, por exemplo, os problemas que tem. Mas todos esses problemas também existem dentro do movimento espírita. Quando a gente está dentro do movimento, a gente consegue ver. E aí, se nós não tivermos também uma fé muito grande naquilo que acreditamos, se não compreendermos realmente o ensinamento dos espíritos, a gente desanima, né? E deixa muitas vezes de ser espírita. Assim como outros companheiros acabam deixando outras religiões também, né? Então é muito complicado essa análise, né? Essa expectativa versus realidade. Mas é algo interessante da gente debater, né? Do que é espírita de acordo com a codificação, de acordo com a orientação dos espíritos, e se nós estamos conseguindo vivenciar, ainda estamos um pouquinho longe, mas nós temos a capacidade, né? Até porque se não tivéssemos, Jesus não iria nos trazer esse ensinamento, né? Ele nos disse que tudo que ele fazia, a gente consegue fazer também, inclusive nesse campo moral de evolução. Perfeito, eu acho incrível. Enquanto você falava, eu lembrei de uma música que ela fala: a gente vive muita fantasia na vida, na música e na política. É Magloire, é o nome da banda aí para dar os créditos. Você me deixa legal o nome da música. E aí, eu acho que passa muito nesse sentido. Porque o espírita também, como ser humano, vive muita fantasia. Porque ele imagina, ele idealiza, como você bem falou, um movimento perfeito. Ele encontra muitas vezes as mensagens da doutrina, ele enxerga Chico Xavier, ele enxerga às vezes o Divaldo da vida e acha que são seres, olha, que incríveis, então vou conhecer a doutrina. Aí conhece Kardec, que é o nosso codificador e coisas espirituais, cheio de reflexão incrível, e aí se depara com a realidade dura do movimento, é como se um conto de fadas fosse ruindo. Eu acho muito importante ter essa reflexão, porque a partir daí a gente começa a entender que não devemos estar na doutrina ou no cristianismo em si por conta das pessoas. As pessoas são importantes. Cada um não soltar a mão de ninguém. E é o que eu estou falando no sentido de compreender que a gente não tem que estar sendo cristão porque fulano é cristão ou porque tal instituição é cristã, mas porque essa mensagem faz sentido para mim e eu quero levar para a minha vida. E quando eu sei separar isso, eu consigo compreender que os pastores hipócritas, os padres hipócritas, os palestrantes hipócritas e uma série de pessoas que usam religião para benefício próprio, sendo hipócritas, como o próprio Cristo falou, eles estão desvirtuando o cristianismo, mas não necessariamente eles representam a essência do que é cristianismo. Por quê? Porque é o evangelho que Jesus deixou para a gente, que fala sobre as leis divinas. Então eu penso muito no sentido de que nem Cristo ele colocou a si mesmo como uma personalidade a ser adorada, mas como um mestre a ser seguido. E quando ele fala, eu tenho muito para mim isso, sabe? Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando que ele é o caminho, a verdade e a vida porque ele é Jesus Cristo. É porque ele está mostrando e exemplificando o caminho de Deus, que é maior que ele. Uhum. Então, eu acho que é muito bacana ter em mente essa reflexão para não se decepcionar, tirar as fantasias e encarar a realidade como ela é, para que a gente possa mudar, modificar. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo?
Aí, eu ia colocar, igual eu falei em Office, eu poderia apertar o tema, né? Assim, Com tá, a gente certeza. falou do espírita, da ilusão, da realidade, como é que funciona esse meio campo aí, e acontece bastante, né, com todos nós que, quando entramos na doutrina espírita, começamos a ter acesso àquele mundaréu de conhecimento que a gente não. Às vezes tinha acesso, mas passar pelo ouvido, sair pelo outro. Acontecer várias coisas, mas aquilo não nos tocava. Mas às vezes chega um momento da nossa vida que aquilo começa a fazer sentido, começa a tocar, e aí a gente se sente tão bem, a gente se sente mais tão bem mesmo, valorizado intimamente, que a gente realmente, não é que cai nesse conto de fadas, não é não. É que a gente se sente tão bem e começa a ignorar, muitas vezes, que estamos do lado do outro que também tem problemas íntimos, muitas vezes sérios, graves, muitas vezes não demonstra, não pede ajuda, mas está passando, então, as dificuldades. E muitas vezes estamos sendo provados em provas e expiações também. E às vezes a gente está tão nessa vibe de ver reforma íntima, de não sei o que, e está dando certo para a gente, ó, que legal, me encontrei, que a gente meio que entra nesse, como é que falou daquela reunião mesmo? Era na nossa Disney particular. Era Disney. Cara. Aí a gente começa a se integrar mais, a conhecer da doutrina em si, a como os mecanismos funcionam, como as pessoas também funcionam. E aí começam as decepções. Que acontece no movimento espírita, que acontece também o cara que é católico, o cara que é evangélico, e outros espiritualistas, umbandistas, do candomblé. Por quê? Porque existem pessoas, onde existem pessoas, existem problemas, mas onde existem pessoas, existem soluções. Por isso que há problemas, porque só há problema quando há solução. Sim. Porque Deus é misericórdia. Se é um problema, porque Deus colocou a solução do lado ali, a gente vai trabalhar e vai descobrir e vai fazer. Mas quando não Sim. tem solução, algo, aí já é uma tragédia, que não tem solução. Mas, enfim, colocando a pimentinha aqui, só fiz essa entrada, colocar pimenta no molho. Se a gente pega o movimento como um todo, né? Há limitações, quando a gente fala limitações, é preciso a gente pertencer a algo ou alguém para dizermos, para nos considerarmos espíritas? Isso é abrangente, tá? Essa deixa pro Murilo. Bom, no modo geral, de acordo com o que a própria codificação nos orienta, o espiritismo ele não tem hierarquia, o espiritismo ele não tem sacerdotes, o espiritismo é uma doutrina livre. Então, todos nós podemos ser espíritas e podemos ser divulgadores da doutrina, sem estar necessariamente vinculados a alguma instituição ou algum órgão. É claro que o movimento espírita unificado é muito bom para a própria divulgação da doutrina, mas nós temos que compreender a diferença de doutrina espírita e movimento espírita. Doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, são os ensinamentos. E movimento espírita é o conjunto de encarnados que se reúnem em um agrupamento para estudar a doutrina, que é o ensinamento dos espíritos. Então, esse movimento ele pode ser unificado ou não. Bezerra de Menezes, por exemplo, lutou bastante, e talvez até lute até hoje no plano espiritual, né? Para poder unificar o movimento, para que todos os espíritas trabalhem em conjunto. Mas o que nós podemos notar até em virtude da nossa falta de evolução moral e espiritual ainda? Pelo ego, pelo orgulho, muitas vezes o movimento acaba brigando entre si. E isso dificulta a propagação da doutrina, porque é um movimento que muitas vezes acaba não sendo tão unido, né, por brigas diversas, de picuinhas diversas, reflexo da falta de evolução moral de cada um de nós. E aí isso complementa também aquele ensinamento anterior que estávamos trazendo,
né? Se há essa falha, se há esse problema, nós temos duas opções: podemos nos afastar totalmente, ou podemos tentar fazer a nossa parte e lutar para mudar essa realidade, né? E aquele que se propõe em ser espírita, ele tem todo o direito de se afastar e vivenciar a doutrina sem se vincular a nada, a movimento nenhum, a entidade nenhuma, e ele vai estar certo se ele estiver, então, seguindo os ensinamentos conforme Kardec nos trouxe na codificação. E ele pode também tentar ficar dentro do movimento, buscando realizar o melhor trabalho que ele pode realizar. Não há problema nenhum. Isso acaba sendo uma escolha muito individual, né? Existem muitos centros espíritas que são vinculados ao movimento espírita, né? Que são vinculados a federativas e etc. Há outros centros espíritas que realizam trabalhos muito bons e que não são vinculados ao movimento federativo, a federativas e etc. E não cabe a nós julgarmos quem está certo ou quem está errado. Até porque o julgamento é uma atitude anticristã. E Kardec, na codificação, nos orienta que não deve haver uma hierarquia no movimento espírita. Então, não deve existir nenhum órgão, nenhuma entidade que dite o que deve ou não deve acontecer, né? Com relação a livros, por exemplo, né? Nós, aqui que somos uma editora, não existe nenhum órgão que tenha que editar o que deve ou não deve ser publicado pela editora. A editora possui o seu próprio conselho editorial, assim como os nossos companheiros de outras editoras que possuem seus próprios conselhos editoriais, né? E o mesmo prevalece para as casas espíritas, para as livrarias, para o palestrante. Tem muito palestrante que tem um trabalho em casa espírita, e outros que não, que são palestrantes totalmente virtuais, por exemplo, né? Nós vemos nos dias atuais muitos jovens que são referências na divulgação da doutrina em aplicativos como TikTok e YouTube, não são vinculados ao movimento espírita, mas que possuem tanto conhecimento que seria um desperdício a gente não dar atenção para o que eles falam, não é mesmo? É perfeito essa sua reflexão, Murilo, porque é bom lembrar para o telespectador que está nos acompanhando que movimento espírita, quando falamos, é um movimento espírita federativo. Mas há muitas formas de ser movimento espírita. Então, a gente vê alguns irmãos nossos de canais muito irados, como o Mundo Jovem Espírita, que é um canal aí super bacana. Eu estou fazendo merchan porque nosso intuito é divulgar a doutrina espírita. A gente vê Locutor Espírita, a gente vê, enfim, uma série de páginas no Instagram, no Facebook, no YouTube, trazendo reflexões e conteúdos maravilhosos. E é muito perigoso quando a gente tenta se avocar o direito de dizer o que é espiritismo ou não. Porque Kardec ele foi muito claro, né, como falamos há pouco tempo. O espírita real é aquele que busca trazer para o coração os ensinos, e principalmente os ensinos de Cristo, porque o espírita não é diferente de cristão. E, além disso, aquela frase famosíssima dele, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Então, se a gente se junta e cria um grupo de estudo, um canal que se propõe a divulgar, a refletir, a aprofundar a doutrina, com o intuito de se reformar moralmente, de ser mais sensível às coisas espirituais, compreender racionalmente o mundo por uma ótica espiritualizada, isso é espiritismo. Então, muitas vezes, esse apego necessário de algumas, né, esse apego necessitado de algumas pessoas a instituições a nomenclatura é perigoso. também. Exato, a nomenclatura, a instituições. Ah, porque é fulano de tal, então é bom. Mas será? Será que é isso que a doutrina ensina? Então, sim, vocês estão dizendo que não é importante instituições? Nada disso, são ótimas. Elas estão aí, estão ajudando a gente há muito tempo. Mas a gente precisa entender, o espiritismo vai além delas. Sim, essa ideia que o pessoal traz acaba sendo muitas vezes em virtude do passado reencarnatório de todos nós, né? Porque muitos de nós reencarnamos durante muitos anos em religiões em que havia isso. Então, agora que nós estamos reencarnados e estamos conhecendo o espiritismo, a gente quer trazer isso para o espiritismo, né? De que tem que ter uma hierarquia, de que tem que ter uma subordinação. E não é isso que o espiritismo prega, né? Trazendo um exemplo, por exemplo, do Letra. O Letra Espírita, ele não é vinculado ao centro espírita, ao movimento federativo, é independente.
mas realiza um trabalho muito bacana em prol da divulgação espírita. Atualmente, quando a gente fala de rede social, o Letra Espírita é uma referência, é a maior página que tem alcance, né? É a que influencia mais pessoas. Por mês, às vezes, são 20, 30 milhões de pessoas que acompanham os conteúdos. É um alcance muito maior do que todo o movimento federativo unido, por exemplo. Então, o que deve-se acontecer? Deve-se ter uma rixa, né? Movimento federativo versus movimento não federativo? Ou deve-se ter a união? O que é melhor para a doutrina espírita, para o espiritismo? Haver a união, né? Não tem-se que definir quem está certo, quem está errado. Não cabe a nós julgarmos, cabe a cada um decidir o que deve ser melhor para si. Né? Trazendo o exemplo do Letra com Obreiros da Luz, por exemplo. São 2 canais diferentes. Né? São 2 equipes diferentes que trabalham de forma independente. Não cabe a nós falarmos que o trabalho do Obreiros está errado, ou nem a Obreiros falar que o nosso trabalho está errado. Cada um segue aquilo que acha que está mais adequado. E cabe aos seguidores, aos telespectadores, eu concordo com os 2, eu vou seguir os 2. Eu concordo com o pessoal do Obreiros, não concordo com Letra, eu vou seguir o Obreiros. Eu concordo com Letra, não concordo com Obreiros, vou seguir o Letra. Né? E quando nós nos unirmos e quando nós pararmos de julgarmos uns aos outros, né, com a questão, eu tenho a razão, você não tem, a gente vai crescer muito mais. Mas a gente percebe muito dentro do nosso movimento que ainda há isso, que acaba sendo um pouco de ego, um pouco de orgulho, né, de que eu tenho que avaliar se o seu trabalho está correto. Não, mas não cabe a nós julgarmos uns aos outros. O nosso trabalho vai ou não estar correto se estiver embasado nas obras básicas, se estiver embasado no que Kardec trouxe. Se todos nós estamos trabalhando com base naquilo que Kardec orientou, naquilo que os espíritos orientaram a Kardec e ele codificou para a gente, então todos estamos caminhando corretamente. Mas o que acontece? Nós, encarnados, queremos ter o direito de julgar. Não, eu tenho que dizer se o seu trabalho está adequado. A minha equipe tem que dizer se o da sua está certo. Mas não cabe a nós julgarmos isso, né? E quando a gente abaixar a nossa guarda, digamos assim, e analisarmos em conjunto, será que todos nós estamos seguindo o que Kardec está falando? Estamos, então tá tudo certo. Cada um no seu quadrado e todo mundo semeando a doutrina. E eu acrescento um pouquinho, se me permite, por exemplo, tem algumas obras, muitas obras que já pude ter acesso, de pegar e ler, que não tem um carimbo de A ou B, chancelando, mas são obras tão magníficas, obras tão gigantescas, que tocam lá no fundo da alma, que eu acho que é o propósito, quando você escreve um livro, seja você o autor encarnado, ou o autor espiritual, seja você tendo ou não, seja uma obra espírita ou não, mas o desejo do autor é que a obra que ele está escrevendo, transcrevendo ali, das suas ideias, entre aspas, né? A gente sabe que tem um plus, sempre vai ter um plus a mais, quando é uma obra principalmente para o bem, que chegue realmente aos corações, que toque realmente no fundo da alma e que faça diferença na vida daquele que está lendo. É a maior alegria de um artista, de um autor. Não há dinheiro que pague, não há dinheiro que compre. Lá no capítulo 17 do Evangelho, né, nos Seres Perfeitos, ele dá os caracteres do homem de bem. Né? Os espíritos traz o que seria um homem de bem na visão dos espíritos da codificação, trazendo. Aí ele fala, o homem de bem, fala as características todas, aí fica pro dever de casa. Quem estiver assistindo, dá uma corridinha lá, olha o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e ainda adiciona, falando que o homem de bem não é mais é o cristão por si só. E além disso, é o espírita também, porque o espírita, o objetivo do espírita é ser esse homem de bem previsto no Evangelho. Então, ou seja, se o cristão, se o homem de bem e o espírita não é que funde na mesma coisa, é a mesma coisa, ou seja,
não é religião, por isso que fora da caridade não há salvação. Porque não é religião que vai fazer a gente diferente. São as nossas atitudes, é o conhecimento que a gente tem. E a partir do conhecimento a gente internaliza e a partir disso começa a modificar o mundo interno e começa a agir diferente. Nós somos espíritos antes de ser espíritas. Não é que ser espírita é ruim, nós somos contra isso. Não é isso, não. Nós estamos abrangendo os rótulos, como diz uma amiga minha, a Solange, se não me engano, que fala que o rótulo, né? Eu sou um dos especialistas em rótulos, né? Eu faço rótulos aqui em gráfica, gente. Mas, enfim, rótulos são para potes de geleias. Seres humanos não possuem rótulos, são espíritos têm vivências e vivências. Então, a gente muitas vezes fica preocupado como vamos formatar o que é o espiritismo, o que é doutrinário, o que não é doutrinário, vira uma briga, uma celeuma, uma desgramada, vou falar igual uma palavreada antiga, briga de alcova mesmo, que às vezes parece assim, que fala de coisas assim, que você fala, não acredito que isso acontece. Acontece, mas acontece Sim. no movimento espírita, acontece na igreja católica, acontece na evangélica, acontece na Umbanda, no Candomblé, no budismo. Acontece porque é onde há os seres humanos que ainda estamos em evolução. Então, Sim. não é porque A ou B é melhor ou pior. Não existe isso, gente. Existem seres humanos. Estamos transitando entre esses aprendizados espirituais. Porque amanhã ou depois, como fala um autor espiritualista que eu gosto, que é o Wagner Borges, que é ler de tudo, tenha conhecimento de tudo, para você ter conhecimento de conjunto, até para você, quando vem, o Espiritismo fala assim, fala assado, assim como o Budismo fala, você vai fazendo as conexões. Mas por que eu falo isso? Porque para a gente ter empatia pelo outro, é necessário, às vezes, a gente fazer essa conexão. Porque se a gente ficar só no doutrinário e antidoutrinário, com quem que a gente vai conectar fora da casinha? Se a nossa casinha é o universo, não é casinha espírita, não é parede e cadeira, gente. A casa espírita somos todos nós como movimento, como seres do bem, até além do espírito, que somos espíritos. Sim. E essa questão de doutrinário e não é doutrinário entra naquilo que estávamos conversando mais cedo. A nossa opinião pessoal contra aquilo que Kardec fala na codificação. É muito simples fazer a análise se algo é ou não é doutrinário. É só abrir a obra básica, ler e interpretar. Se está de acordo com a obra básica, é doutrinário. Se não está de acordo com a obra básica, é antidoutrinário. Mas não cabe, então, ficarmos debatendo, não, eu tenho que analisar, Jordano tem que analisar, Rodrigo tem que analisar, todo mundo tem que analisar. Não, a verdade é uma só, e está em Kardec. Né? Mas o que nós vemos muitas vezes é a questão justamente do ego. Não, eu tenho que dizer se isso está certo ou está errado. Não, está em Kardec. É super fácil da gente poder descobrir. Então, a gente anula grande parte dos conflitos que existem. Né? Inclusive, é muito comum muitas pessoas se denominarem espíritas e discordarem do que o espiritismo fala. E considerarem que o espiritismo, nos posicionamentos dele, como doutrina, está sendo antidoutrinário. Não, o espiritismo está certo, é a sua opinião que não está correta. Mas as pessoas têm essa dificuldade de interpretar que não, é o meu pensamento que não está adequado. Não, elas querem ver erro em tudo, no que os outros estão falando, no que a própria doutrina que elas dizem seguir. E peraí, então você está seguindo a doutrina errada. Se você segue uma doutrina, se você se diz espírita e você não concorda com o que o espiritismo fala, o erro está onde? Está na doutrina ou está em você seguindo algo que você não concorda e você acha que tem que ser diferente? Mas aí é você que acha que tem que ser diferente. Não quer dizer que tenha que ser diferente, né? E a gente acabou polemizando com isso no Letra, recentemente, né? Com essa postagem. A quantidade de pessoas que... Oi? Tá na tela. Isso. Que fala, né? Aqui,
A quantidade de pessoas que se dizem espíritas, mas que discordam do espiritismo é impressionante. Infelizmente, há uma parte do público, né, que não estuda, não entende, possui uma visão muito mística, isso é muito comum, infelizmente, né, muitas pessoas que dizem gostar do espiritismo, elas têm uma imagem muito romanceada do espiritismo, muito mística, de que tudo é mediunidade, tudo é espírito, né? Mas o espiritismo, na verdade, é um estudo técnico, aprofundado, é debate filosófico de ideias, é análise crítica, né? O espiritismo, ele pega um tema da atualidade e debate esse tema, justamente para fomentar as opiniões. Não tem, muitas vezes, uma resposta pronta para algo que é atual, mas cabe a nós debatermos, analisarmos, estudarmos o que a Gênese fala, o que o Livro dos Médiuns fala, o que as obras complementares diversas falam e chegarmos a uma conclusão por meio da pesquisa e análise, né? Mas muitas vezes nós queremos respostas prontas, né? Ah, o que a espiritualidade fala disso? Será que cabe a espiritualidade vir trazer a resposta pronta ou a gente debater, analisar, pensar, pesquisar e chegar numa conclusão? Exatamente, eu adoro falar sobre isso, de verdade, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser muito problematizada. Afinal de contas, a gente muitas vezes quer que a doutrina ela se adeque à nossa visão de mundo, à nossa forma de enxergar a vida, à nossa forma de viver a vida. E não tem problema a gente viver a vida do nosso jeito, a gente pensar como a gente quiser. Mas a partir do momento em que eu me coloco como espírita, eu devo entender que, opa, eu tenho que abrir mão de determinados conceitos porque não faz bem, de determinadas coisas que são muito misticistas, muito ritualísticas por si só, e não condizem com o pensamento que é fundado em filosofia, ciência e religião. Então, significa dizer que a doutrina espírita está certa e todo o resto errado? Não. Mas significa dizer que a partir do momento que a gente se diz algo, levanta a bandeira daquilo, a gente tem que ser fiel ao que está dizendo na obra básica, ao que está dizendo a mensagem básica. Então, não tem problema a gente trazer um tema e eu discordar do Murilo sobre a interpretação espírita a respeito daquilo. Ok, mas a gente precisa lembrar que a doutrina espírita, o espiritismo, ele é claro, ele é direto, ele é objetivo. Ele não dá muito espaço para ficar, oh meu Deus. O que pode acontecer é uma divergência de profundidade no entendimento, que decorre muitas vezes de uma evolução intelectual a mais, uma evolução moral a mais. Afinal de contas, eu não vou discutir com Jesus os conceitos do Evangelho, porque Jesus está muito à frente de mim, por exemplo. E assim por diante. Mas o problema não é ter divergências na interpretação, na maneira de enxergar como aquilo se adequa à realidade que a gente está vivendo. O problema é quando a gente tenta distorcer a doutrina para encaixar no nosso mundo. Sim. E isso eu vejo muito, eu acho extremamente perigoso. Porque fé raciocinada não é distorcer a doutrina para caber no que a gente quer que caiba. E o que significa isso, Jordão? Dá um exemplo básico, direto. Será que eu estou sendo realmente cristão / espírita, defendendo algumas coisas bem contraditórias com o que a própria doutrina de amor fala? Exemplo, pena de morte. Exemplo, extermínio do outro. Sabe? Será que quando eu embarco em discursos políticos de ódio, eu estou sendo condizente com o que eu estou falando, que acredito? Porque é incompatível, pelo menos para mim, Jordão, eu dizer que sigo Jesus, que foi um cara que morreu, porque a gente é egoísta o suficiente para não aceitar que ele podia estar certo e estava propondo uma nova forma de viver e que seria crucificado hoje, mais uma vez, na minha visão, que dizia amar o próximo a ti mesmo, ama o teu inimigo, e defender discursos que acham que bandido tem que morrer, que acha que bandido é só aquele favelado, que acha que não deve haver diversidade de gênero e sexual, que acha que mulher tem que ser menos do que homem, e uma série de outras coisas. Ou seja, a gente está tentando encaixar a doutrina nas nossas certezas equivocadas do mundo. E isso é completamente perigoso. E cabe essa reflexão. Eu estou sendo cristão mesmo? O que Jesus faria? E a própria exemplos, né? Eu ia até trazer outros exemplos também. Recentemente, a gente teve um debate na página sobre a questão de casamento, uma questão doutrinária, né? Para a gente poder debater a questão da nossa visão também. A questão de casamento que foi orientada que o Espiritismo não realiza rituais de casamento. Não existe casamento no centro espírita.
E tinha uma seguidora falando que ela era espírita há não sei quantos anos e que ela queria casar no centro espírita, que o casamento fosse celebrado pela presidente do centro espírita. E aí foi orientado a ela de que não existe isso dentro do movimento, mas ela enraizou essa crença oriunda, talvez, da Igreja Católica na cabeça dela, e ela então estava começando a defender que o posicionamento da doutrina da página estava equivocado, estava errado, porque Deus disse que tinha que unir, não sei o quê, e trazendo conceitos de outras religiões, né? Mas querendo encaixar esses conceitos dentro do Espiritismo. Mas a obra básica ela é muito clara, falando não existem rituais, não existem, né, dogmas, coisas nesse sentido. Né? Então a gente vê coisas básicas, até de religião mesmo, que as pessoas querem infiltrar dentro da doutrina espírita, sim, porque é o que elas concordam, mas não é o que a doutrina fala. Teve gente já conversando com a gente que queria se batizar no espiritismo, e a gente orientou que não cabia batismo. Não, mas como que eu vou me tornar espírita se eu não me batizar? Eu tenho que me batizar. E a pessoa enraizada com essa ideia, sabe? Sim. É que, na realidade, pelo menos é o meu pensamento, tanto o casamento, tanto o batismo, são reais, são só alianças reais, quando aquilo faz sentido para mim íntimo. Se aquilo para mim é um ritual apenas externo, de nada vai adiantar. É o tanto, sim, que a gente vê casamentos que não duram um mês. Na realidade, por que se casaram? Era o momento? Talvez. Às vezes também é batizado na igreja X ou Y, mas não concorda em nada e não age em nada com os preceitos da igreja X ou Y. Muitas vezes não vai nem lá, fala que é, mas não vai. É o que meu pai fala direto, né, que é muito fácil dizer católico, né, no caso dele, muito fácil dizer católico. Sou católico. Mas cadê o católico que está lá na hora de ajudar de tantos afazeres que tem dentro da Igreja Católica, os Cáritas, aí vai, tantas instituições gigantescas que ajudam muita gente e tem muita coisa a se fazer lá dentro. Mas, às vezes, você não está para abraçar a causa, mas às vezes você está lá apenas na missa de domingo, e aquilo te satisfaz seu íntimo. Mas será que satisfaz mesmo? Apenas uma palestra de domingo, e às vezes o padre está falando lá, coitado, falando, mas está entrando pelo ouvido, saindo pelo outro, não está tendo a profundidade daquela palestra, digamos assim, não, homilia do padre, digamos assim. Será que está tendo profundidade no seu coração, no nosso coração, que está lá dentro, gente? Que às vezes está mais fora do que dentro. Então, não é porque você está fazendo um ritual X ou Y que vai fazer você se tornar alguém mais espiritualizado ou que vai dar certo. Agora, o ritual é importante? É também importante, porque estamos em níveis de aprendizados diferentes. Mas só é importante quando aquele ritual, no meu entender, faz ecoar dentro de mim. Então, se eu acredito que eu vou acender uma vela para as almas penadas do purgatório, que vai trazer paz à alma penada do purgatório, que veio puxar meu pé, ó a mediunidade aí, né? Mas tudo bem. Mas eu vou acender a vela e ela vai se sentir melhor com aquilo, vou fazer uma novena, não sei o quê, vou acender a vela. Mas não é acender a vela, é como também já tive a oportunidade de assistir, até pela Canção Nova, né? Que o papai colocava direto lá na gráfica e eu ficava ouvindo também. É a intenção, é a oração que faz por aquele que, no caso, faleceu, no caso nosso, desencarnou. Então, não é a vela, não é o instrumento. Nunca foi. É a intenção que a gente coloca. Mas, se para você ainda precisa da vela para você focalizar sua intenção boa, tudo bem. Não tem problema algum que se use.
horas. E vai ser eu que falo assim, não, mas eu sou espírita, espírita não tem ritual, não tem sacerdócio, não existe nada disso, não sei o quê. Vou criticar o outro? Não. Às vezes, muitas vezes, não é que a gente é perfeito, ou sabe mais, ou sabe... Não é. Às vezes é isso que, muitas vezes, necessitamos fazer. É criar empatia, criar pontes. Por isso que é necessário o que Murilo trouxe antes também, falando, é necessário conhecer as outras doutrinas. A gente não vai deixar de ser espírito conhecer A ou B. E se deixar, tudo bem, cara. Mas a gente não pode deixar de seguir o caminho no bem, no meu entender. E o que vocês acham? É mais ou menos por aí? Eu creio que seja exatamente por aí, sabe? Até porque somos todos, e todos podemos ser obreiros da luz, da construção de um mundo melhor. Eu vejo, por exemplo, que é muito nesse sentido de é o pensamento, é o coração que se coloca naquilo que se faz, e aquilo, pro lado espiritual, é maravilhoso, porque gera uns fluidos benéficos que podem ser usados para ajudar aquele espírito desencarnado que está do outro lado da vida. Como a gente até conversou aqui no vídeo, se os vivos influem nos mortos. Com o nosso querido Diego, né? A gente pode botar aqui embaixo que ele trouxe o livro dos espíritos para conversar sobre isso. Vamos colocar nos cards aqui. E aí, Murilo, o que você acha? Isso faz parte, né? Essa compreensão, né? Faz parte de nós sermos construtores da nova era. Né? Como que nós vamos ser construtores da nova era, inclusive aproveitando a oportunidade, é o lançamento da nossa editora, agora do mês, foi lançado agora em abril, do Rossano Sobrinho, que é um romance que fala sobre isso, né? Sobre essa questão da construção de um novo mundo. E a gente tem até debatido bastante sobre isso, né? Alguns estudos, né? O que é ser um construtor da nova era? É quando nós colocamos em prática os ensinamentos do Cristo, é quando nós agimos dessa forma como a qual o Rodrigo e o Jordan apresentaram para a gente, respeitando os outros pontos de vista, entendendo as outras religiões sem julgá-las. Claro, o Espiritismo ele precisa seguir uma linha, ele tem uma linha doutrinária, né? Como, por exemplo, como estamos falando aqui, não há casamento, não há batismo, mas se a pessoa quer se batizar, quer casar, vai na igreja católica, casa, não tem problema nenhum, né? Mas fazer a segregação significa que nós estamos trabalhando mais a construção da nova era do que se a gente ceder e entender que cada um está num ponto de evolução espiritual, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai comentando sobre isso, vai esclarecendo. Talvez algumas pessoas tenham achado a nossa conversa de hoje um pouco polêmica, né? Porque a gente acabou tocando em assuntos que são delicados e que as pessoas acabam não comentando a respeito. Mas nós temos que falar, né? Nós temos que abordar as coisas boas e as coisas que precisam melhorar dentro do nosso movimento espírita, porque o movimento espírita também não é feito apenas do centro espírita, da federativa, é feito por nós, né? Todos nós temos essa influência, né? Também não podemos apontar o dedo para um amiguinho e falar, ali, ó, eles todos fazem errado, mas o que nós estamos fazendo para mudar também, para melhorar, para aprimorar? Porque às vezes o que falta... Certo, então. Oi? Para ajudar a fazer o certo, segundo a sua opinião ainda. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E quando a gente comenta sobre esses assuntos, né, o que precisa ser melhorado, né, é uma forma de contribuição. Né? E todos nós podemos refletir, né, o que a gente está fazendo. Né? Mas aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai conseguindo ser um espírita verdadeiramente de bem, né, nos tornando um verdadeiro homem de bem, conforme Jesus ensina no Evangelho, né? Não é fácil, mas aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai construindo um movimento melhor também, né, mais amoroso, mais compreensível, mais unificado, e vamos nos tornando seres humanos melhores. Concordo absolutamente, eu acho que isso aí está perfeitamente colocado com a mensagem do próprio Evangelho, né? Quando ele vai falar sobre a missão dos espíritas.
E, inclusive, a gente vai deixar aqui alguns links do que baseou essa conversa para você estudar. Não acredite no que a gente está falando, vai estudar, vai tirar essa conclusão da obra básica, porque é sempre bom, né? Semear essa cultura nas pessoas. E essa deixe lição, seu ela comentário, nem que seja um oi. por favor, um likezinho, se inscreve no canal. Mas eu acho que é importante lembrar, né, que essa lição da Missão dos Espíritas também, que corrobora com o entendimento do que é ser espírita na atualidade, fala muito sobre levanta e anda, faz o teu trabalho, consola os corações das pessoas, semeia esperança, fala com todo mundo, inclusive com quem não quer ouvir. Quem não quer ouvir, ok, pelo menos a semente está lá uma hora desperta, e segue teu caminho. Não queira pregar para convertido, não queira pregar para converter também, que é muito perigoso você pregar para converter, mas queira exemplificar o quanto essa doutrina te faz bem, o quanto o Evangelho de Jesus Cristo te faz bem, porque seguir Jesus, eu acho que Jesus é uma figura maravilhosa, para ser honesto. Você vê pessoas que não acreditam em nada, mas, poxa, Jesus era um cara bom. Seguir o que ele fala, pelo menos a gente estaria num mundo melhor. Amar o próximo, aceitar as pessoas, ser de boa, da paz, sabe? Não ficar julgando. Então, eu acho que é isso, sabe? Ser espírita na atualidade é estudar para entender o que é o espiritismo, aplicar na própria vida e principalmente tentar seguir cada vez mais os ensinos de Jesus. Em outras palavras, é botar fé no amor, como eu sempre falo aqui, que é o meu mantra, bota fé no amor, porque é o que melhora a nossa vida. E, Rodrigão, qual que é a sua mensagem final também? O amor é o sazon da nossa vida. É uma propaganda antiga aí. Não fala que é o amor que tempera? É o sazon, É rapaz. o sal, Sazon né? da nossa vida. Já falei que eu tinha que falar, já. Então, gente, nessa conversa maravilhosa que nós tivemos, eu agradeço imensamente ao meu amigo Rodrigo, que está aqui como sempre, e nosso amigo Murilo Viana, representando Letra Espírita. Deixa a porta aberta para você voltar sempre que quiser conversar sobre qualquer tema, fazer esse intercâmbio, nós lá, vocês aqui. E muito obrigado, viu, meu amigo? De verdade. Eu que agradeço o convite em nome de toda a equipe. Ficamos muito felizes, né, de poder participar aqui e que tomara que venham mais vezes também, né? O Jordan já participou da conversa fraterna, né? Rodrigo, falta você participar também. É que Jordan já fala pouco, entendeu? Aí leva outro falador, aí desgrama, aí vai ser 3 horas. Mas sim, sinto lisonjeado, com certeza. Então, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no Obreiros da Luz e lá no Letra Espírita, de seguir as páginas, de acompanhar todos aqueles que se dispõem a falar sobre essa doutrina maravilhosa, quem você quiser, mas, em especial hoje, os nossos 2 canais que estão fazendo feat, Letra Espírita e Obreiros da Luz. Não se esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar com todo mundo, para essa mensagem chegar para quem precisa. A gente confia em vocês, viu? Começaram a cantar no verão. Exatamente, não sabia o que era o Entra Olaf. no clima. Aí eu olhei para ela e falei, mamãe, o Olaf é uma coisa boa? Cara, isso aí é maravilhoso. Acho que e são obras imortais.